Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Nosso Deus, esse é quem Tu és. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus que faz. Por isso nós cantamos a Ele com muita alegria. Não tem outro Deus que faz essas coisas. Não tem outro Deus que faz tudo que o nosso Deus faz. Por isso, com muita alegria, nós adoramos nosso Deus nessa noite. Com muita alegria, nós expressamos o nosso amor através da adoração a nosso Deus. Nós adoramos a Ti, Papai. Nós adoramos ao Senhor, Abba. Nós Te adoramos, Abba. Nós Te adoramos, Abba, porque o Senhor é digno de receber essa adoração. O Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é digno de que nós nos prostramos diante de Ti. Aleluia. Deus, esse é quem Tu és, o nosso Deus. Esse é quem Tu és, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso é quem Tu és. Aleluia. Glória, glória, glória. Amém. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Como que nós vamos cantar algo tão maravilhoso, triste? Um Deus que faz um abrigo no nosso deserto. Um lugar tão quente, um lugar com tanta escassez, e nós passamos bem. Este é o nosso Deus. É um Deus de milagres, é um Deus de transformação, é um Deus de adoração. Devemos adorar, 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 adorar. Eu não sinto nada, pastor, adore sem sentir. Adore ao Senhor, não desperdice um minuto, não desperdice um segundo quando entrar na casa de Deus. Quando entrar na casa de Deus, entrou, colocou os pés para dentro, começa a adorar ao Senhor, começa a louvar ao Senhor, começa a bendizer ao Senhor, começa a falar na língua dEle. E você vai ver as coisas começarem a convergir para o seu bem. E você vai ver as coisas começarem a acontecer, a presença de Deus começar a se manifestar na tua vida. Não somente aqui, mas quando você sair daquela porta para fora. Amém? Que a nossa adoração seja uma adoração real, verdadeira. Amém? Atos, vamos lá para a palavra de Deus. Livro de Atos. Capítulo 6. Atos 6, 8. Atos. Vocês estão com calor? Eu estou com muito calor. Dá para aumentar um pouquinho, filho, por favor? Acho que já aumentou lá. Nem que aumente só esse aqui do meu lado, que eu estou com calor. Amém? Amém. Eita, povo de Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria. Amém, que assim seja. Amém, Deus seja louvado. Aleluia. Atos 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho.
E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir o lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Amém? Paizinha, a palavra é tua. Ela não é minha. Espírito Santo, foi o Senhor quem inspirou. Foi o Senhor que permitiu que essas letras fossem escritas. E elas são verdades e elas são vida para aqueles que a buscam, para aqueles que creem na tua palavra. Ministra, Senhor, através da minha vida, através dos meus irmãos, que a palavra seja ministrada e que ela venha fazendo aquilo pelo qual o Senhor quer, que ela seja cortante, que ela seja penetrante, que ela venha cumprir o que tem que ser feito. Este local é totalmente teu, Espírito Santo. Esse templo é teu, esse altar é teu, tudo que envolve aqui é teu, Senhor. Aqui, Senhor, não tem homens e não tem mulheres acima do Senhor. O Senhor se assenta no trono, é o Senhor, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Nós vimos aqui a história de um homem cheio de poder, um homem cheio das verdades de Deus, um homem que só fazia o bem, um homem que pregava a palavra de Deus como tinha que ser pregada, doa a quem doer, um homem que dizia que pecado é pecado, um homem que dizia realmente as coisas verdadeiras, as coisas certas sobre o evangelho, independente do que pudesse acontecer com ele. A palavra diz que Estevão cheio de fé. Estevão era cheio de? Ele era cheio de fé e poder. Não é cheio de poder, ele é cheio de fé e poder. Um homem que buscava a presença do Senhor o tempo todo. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que não se envergonhava do evangelho. E porque esse homem era cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios no nome de Jesus. Por que eu não faço prodígios? Porque tem que ser cheio de fé e tem que ser cheio de poder. Por que eu não faço prodígios? Porque tem que buscar o Espírito Santo. Porque o homem por si só não tem poder, não faz poder, não pratica. A palavra diz aqui que ele era cheio, não tinha um pouquinho, ele era o quê? Cheio. Ele não era cheio hoje, amanhã mais ou menos. Ele não era cheio hoje, outro dia eu não estou legal. Ele era o tempo todo o quê? Cheio. Mas por quê? Porque ele era um homem especial, porque Jesus amava mais ele, porque ele era um diácono assim. Não, porque ele buscava isso. Ele ia atrás disso. Ele lia a palavra, ele orava e ele vivia aquilo pelo qual tinha que ser vivido. Ele pagava o preço. E a palavra diz aqui que ele fazia grandes sinais entre o povo. E esses grandes sinais que ele fazia entre o povo trouxe também sobre a vida dele inveja. As pessoas começaram a sentir inveja. Eles começaram a sentir que ele estava indo longe demais, estava atrapalhando as reuniões na sinagoga. Ele estava atrapalhando o que eles achavam que era verdade. Porque o que eu acho verdade não significa que é verdade. O que é verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Eu acho. Isso não é palavra de Deus, isso é eu. Ah, mas eu acho que Deus, Deus não sei o que. Achismo leva para o inferno. As pessoas estavam insultando, as pessoas estavam mentindo, as pessoas estavam levantando injúrias sobre ele. Mas um homem tão bom, um homem que só fazia coisa boa, um homem que pregava a verdade,
Um homem cheio do Espírito Santo. Será que esse povo não via que esse homem era cheio do Espírito Santo? Será que não via que ele era cheio de poder? Mas não era igual ele. Como que ele é cheio do Espírito Santo? Como que ele é cheio de poder? Nossa, que homem audacioso. E eu não sou assim. E isso gera o quê? Inveja. Ciúmes. Se quer ser assim, corre atrás. Se quer ser cheio do Espírito Santo, não é, eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Como eu desejo, vai ficar só no desejo se não for atrás, se não buscar o Espírito Santo, se não for atrás da leitura da palavra, se não tentar conhecer o Espírito Santo, para ver quem é o Espírito Santo, como ele se move. Mas eu vou orar e vai ser igual no dia de Pentecostes, e eu vou ser cheio do Espírito Santo. O povo estava unânimes em oração. O povo estava esperando aquele momento. O povo não estava festando. Eles não estavam fazendo coisas que não deviam fazer. Eles estavam ali esperando aquele momento que Jesus disse que ia acontecer. Por isso eles foram cheios do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa, vai ser cheio do Espírito Santo. Tem que se mergulhar no oceano do Espírito. Tem que ir aonde não dá pé mais. Tem que ir muito fundo para ser cheio do Espírito Santo. Não adianta com a aguinha até o tornozelo. Não adianta com a aguinha até os joelhos. Tem que se aprofundar no Espírito Santo para chegar pelo menos perto do nível deste homem. Amém? Aqui diz a palavra de Deus que eles se levantaram contra ele. Eles entregaram ele, eles levaram, eles prenderam. E para lá, para quem? No 13, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar. O lugar. Eles estavam preocupados mais com o lugar. E eles inventavam histórias sobre ele. Lei. Lei. E mais lei. Se nós formos atrás das leis e não formos atrás de Deus, vai todo mundo para o inferno. Nossa palavra, que palavra pesada, pastor, é nada, não é pesada não. Nós podemos suportar, porque o Senhor ensina aqueles que Ele ama, aqueles que são filhos. E o Senhor está nos ensinando. Se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos ter que correr atrás. Mas também vai ter os invejosos, também vai ter os ciumentos, também vão ter aqueles que vão querer o que você tem, mas não vão querer pagar o preço para ter o que você tem. Querer o que você tem é muito fácil, mas pagar o preço, como é que é o negócio? Está entendendo, igreja? Vamos lá então para no 7, aqui mesmo de Atos 54. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quando Estevão foi preso, ao invés de ele ficar quieto, ele discorreu a Bíblia toda naquele momento. Ele começou a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, das maravilhas. Ele não teve medo, mesmo estando preso. Voltando um pouquinho aqui, no 7, 49, ele diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, falando Deus. Que casa edificareis, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso? Vocês estão falando deste lugar aqui, que é a minha casa. Vocês estão brigando com Estevão por causa da minha casa, que ele não está respeitando a minha casa. E vocês lá conseguem fazer uma casa para mim? Vocês não sabem o meu tamanho, quem eu sou? Eu que criei todas as coisas, eu que fiz todas as coisas. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Imagine Deus sentado lá no trono e o pé batendo na terra. É pequeno esse Deus? Ele não é nada pequeno. Que casa me edificareis? Por que vocês estão brigando com ele por causa de templo, por causa de casa? Por que vocês não prestam mais atenção no que ele está falando, no que ele está fazendo? No que o Espírito Santo está fazendo através dele? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas?
Não fui eu que dei sabedoria para vocês fazerem tudo isso, construir esse tabernáculo. Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Vocês não estão resistindo a Estevão, vocês estão resistindo ao meu Espírito. Imagine. Assim, vós sois como vossos pais. Vós sois como era muito atrás no Antigo Testamento, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vocês mataram os profetas, vocês crucificaram Jesus. Vocês não entendem nada. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo a palavra. Vocês não estão entendendo o que Estevão está fazendo. Ele está fazendo aquilo pelo qual é para fazer. Ele está fazendo aquilo pelo qual a igreja foi criada para fazer. E vocês estão preocupados com coisas que não é para se preocupar, enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto as pessoas estão perecendo, enquanto as pessoas estão precisando de ajuda, e vocês estão preocupados com o templo. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Vocês estão falando de lei, mas vocês não guardam a lei. Vocês estão falando de lei, mas vocês não estão guardando, não estão obedecendo o que eu mandei. Por isso, eles ouviram isso que saiu da boca de Estevão pelo poder do Espírito Santo. E eles ficaram enfurecidos. Eles ficaram muito mais bravos do que eles estavam antes. Ao invés de eles ouvirem e se converterem, eles ouviram, mas não se converteram. E a palavra diz aqui o que eles fazem. E ouvindo eles isto, está no 54. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, com muita raiva, com muito ódio. Raiva e ódio. Mas ele, quem Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Não podemos parar por medo. Não podemos parar de dizer por medo. Estevão estava ali, aqueles homens todos contra ele, e ele firme naquilo que ele cria, e ele firme na palavra. Firme. Olhou para quem? Olhou para os homens? Olhou para quem? Olhou para o que poderia acontecer com ele? Olhou para os problemas? Não. Os olhos dele estavam fixos onde devia estar, onde nossos olhos têm que estar fixos. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Não é fácil assim, não. Quer ver a glória de Deus? Vai procurar, vai ler Bíblia, vai orar, vai se santificar, vai limpar a tua alma, vai limpar a tua mente. Para de falar mal dos outros. E daí verás a glória de Deus. Viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita do Deus vivo. Jesus estava o quê? E Jesus estava lá olhando para o servo dele. Jesus estava olhando. Jesus, o Senhor estava olhando e não parou tudo aquilo. Não, Jesus não parou tudo aquilo. Continuou. Por quê, pastora? Isso nos ajuda para crescer hoje. Isso nos ajuda a permanecer no Senhor hoje. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa contra nós,
o que nós fazemos se as coisas não dão certo? Eu falo da palavra de Deus e fui preso. Eu preguei o evangelho e fui preso. As pessoas eram curadas. O Senhor fez maravilhas através da minha vida e foi preso. O que o Estevão poderia falar mais? O que adiantou? Eu segui tudo certinho. E olha o que aconteceu comigo. Vou largar a mão disso. Não. Aquele homem era cheio do Espírito Santo. Aquele homem era cheio de poder. E ele não ia abrir mão disso por causa de alguns que tinha inveja, que tinha raiva e que tinha ódio. Ele não abriu mão daquilo que ele cria. Então Jesus olhou para ele e disse, no 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Todo aquele povo ali preparado para dar fim dele. E olha, ele olha. Ele tem visão espiritual. Ele enxerga o que ninguém enxergava. Porque ele é um homem que realmente temia a Deus. E ele vê os céus abertos e ele vê Jesus. Quando Jesus está sentado, significa que terminou uma missão. Eu pesquisei e vi. Em pé, olhando as injustiças praticadas contra o seu servo Estevão, ele ficou de pé. Por causa de Estevão, Jesus levantou do trono. E ele ficou olhando para esperar a conclusão daquilo tudo. Amém? Mas eles gritavam com grande voz, Mas eles gritavam com grande voz e tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Enquanto Estevão falava essas coisas maravilhosas, que estava vendo o Senhor, que o céu estava aberto, que ele estava vendo Jesus, eles não aguentaram, não quero ouvir isso. Tamparam os ouvidos para não ouvir. Não quero. Eu quero viver a minha vidinha desse jeito. A minha vidinha está muito boa do jeito que está. Não quero ouvir essa verdade. Não quero ouvir isso, não. Porque se ele continuar falando, eu vou continuar ouvindo e eu vou ter que obedecer. Isso aqui é alergia, viu, irmãos? Alergia do ar, mas eu estou com calor. Amém? E expulsando-o da cidade. O homem que só fazia o bem foi expulso da cidade. E o apedrejaram. Segundo a lei de Moisés. Quando alguém cometia um crime. E como fez a mulher adúltera lá. Que eles pegaram ela. E no ato do adultério. Eles pegaram a mulher e levaram para Jesus. E aquele que acusa a pessoa, aquele que chegou e acusou, ele pega a pedra e ele joga a primeira pedra e ele mata. Ele começa a pedra e os outros em seguida, outra pedra, outra pedra, outra pedra. A mulher adúltera não aconteceu isso porque Jesus a defendeu. Quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Agora com Estevão, levantou-se um e disse que ele era digno de morte e pegaram a pedra. Aquele que o acusou, pegou e lançou a pedra. Pá! Em Estevão. Eles não queriam justiça. Eles não estavam fazendo aquilo por nenhum tipo de justiça. Eles estavam fazendo aquilo porque eles gostavam. Porque eles tinham ódio. Porque eles tinham raiva. E eles gostavam de ver sangue. Eles gostavam de ver isso acontecendo. Era um prazer. Todos, aquilo era uma festa. Estão matando, vamos matar, estão apedrejando. Vamos, mais pedra, mais pedra. E foram pedras e mais pedras sobre Estevão. Um homem justo, um homem de Deus. Amém? Apedrejaram a Estevão. Que invocação dizia lá no 59?
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu sei que estou morrendo. Eu sei que terminou a minha carreira. Eu sei que eu tinha que fazer, eu fiz. E eu sei, Jesus, que o Senhor está de pé. O Senhor está de pé no seu altar para me receber no teu trono. E ele sabia o que estava acontecendo. E apedrejaram Estevão. E ele chamava Jesus. E mesmo ele ali morrendo, sabendo, Jesus está lá esperando, daqui a pouco eu morro. Estevão teve forças e ajoelhou-se ainda. E disse para Jesus: não lhe imputes este pecado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, que eles não vai para a conta deles esses pecados. Eu os perdoo. Eu perdoo o que eles estão fazendo. Querido, eu queria perguntar para você: o quanto você está preparado para receber pedradas? O quanto espiritualmente você está preparado para receber uma pedrada, duas pedradas? Ou não está preparado para receber pedradas? As pedradas não conseguiram tirar Jesus de Estevão. Às vezes as pedradas da vida faz com que tiram Jesus da gente, porque a gente não consegue perdoar as pedradas. Lá vem uma pedrada, lançou sobre a pessoa. Aquela pedrada, o que você faz com aquela pedra? Essa pedra vai criar o que em você? O quanto você tem do Espírito Santo, o quanto você tem de poder, o quanto você tem de fé para aguentar as pedradas da vida. A pedrada da injustiça, a pedrada da vergonha, a pedrada da inveja, a pedrada do ciúme, a pedradas. Porque eu faço tudo tão certo, as coisas não dão certo para mim. Pedradas e pedradas e pedradas. Nós vamos olhar para o céu e vamos ver Jesus, ou nós vamos olhar para a multidão e querer que ela morra. Olhar para a multidão e desejar que vocês merecem o inferno mesmo. Vocês têm que ir para o inferno, porque vocês não aceitaram o meu Jesus. Não foi isso que Estevão fez. Quando nós deixamos que as pedradas nos atinjam, nós vamos criando dentro de nós feridas horríveis, doenças na alma, e isso vai nos afastando de Deus. Às vezes tem pessoas que estão muito longe de Deus, porque levou uma pedrada e não conseguiu lidar com a dor da pedrada. Não olhou para Jesus, não perdoou o ofensor. Todas as vezes que a gente não perdoa, pastor, vê lá para mim Hebreus 12:15, por favor. A falta de perdão, o que acontece? Hebreus 12:15. Vamos ver ali. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A falta de perdão nos priva da graça de Deus. Se nós não perdoarmos, nós vamos estar privados da graça de Deus, e nós precisamos da graça de Deus. Eu preciso, você precisa da graça de Deus. E olha bem, tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Além de você estar contaminado, contamina muitos que podem estar em volta. Temos que perdoar. Olha, Estevão, o que esse homem passou, e um pouquinho antes de morrer,
Ele ainda perdoou os seus inimigos. Aqueles homens que tanto fizeram, arrastando ele para a sinagoga, arrastando ele fora da cidade, pegando as pedras, apedrejando, matando. E ali ele mesmo com dor das pedradas, antes de morrer, antes de o Senhor receber o Espírito dele, ele perdoa. Amém? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E tendo dito isso, foi lá com Jesus, que estava esperando ele de pé. Podemos aprender muito com essa palavra. Nós temos que, quando acontecer coisas ruins conosco, que sejam pedradas, que essas pedradas não gerem morte espiritual. Não deixe as pedradas tirarem a tua fé. Não deixe as pedradas tirarem Jesus de dentro de você. Agora, se você não perdoar, agora se nós não liberarmos perdão, nós vamos ser privados da graça de Deus. Eu achei aqui uma frase, eu achei linda. Estevão, ele via o invisível. Estevão via o invisível. Ele cria no incrível e recebia o impossível. Ele creu no invisível, ele creu no incrível e ele recebeu o impossível. Para eles, mas para ele não. Porque é fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Eu não consigo perdoar, eu olho para aquela pessoa, me dá um ranço. Cuidado que esse ranço pode te levar para o inferno. Cuidado que esse sentimento que você está sentindo pelo teu irmão, que você olha para ele e não sente amor, você olha para ele e te dá ranço mesmo, isso pode te privar da graça de Deus. Isso pode te privar da graça de Deus, então é melhor consertar isso logo. É melhor arrumar isso logo. É melhor liberar perdão logo. Eu não sinto vontade de perdoar. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não sinto vontade de perdoar, mas eu sei que preciso perdoar, porque a tua palavra diz que eu preciso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não estamos tão como Estevão, que olhamos para o céu e a gente enxerga Jesus lá. Porque ele, para chegar nesse ponto, ele teve muita comunhão. Ele andou muito com Deus. Ele deixou de viver e foi viver a vida de Deus nele. Amém? Então ele via o invisível, cria no incrível e recebia o impossível. Amém? Fecha teus olhos. Com muito temor, Senhor, nós nos apresentamos a Ti. E declaramos que nós cremos na Tua palavra. A palavra que foi pregada é verdadeira, ela é poderosa. E nós precisamos do Teu mover em nossa vida para que nós possamos, Espírito Santo, ser pessoas melhores. Que nós possamos olhar as pessoas com outros olhos, Senhor. Que nós possamos, Espírito Santo, estar dentro do Teu querer, dentro da Tua vontade, ver como o Senhor vê, olhar como o Senhor olha, sentir como o Senhor sente, agir como o Senhor age, Espírito Santo. Não, Senhor, atropelar o Senhor e dizer: Senhor, Espírito Santo, eu sou desse jeito, Espírito Santo. Mas se nós somos assim, essas pessoas tão horríveis, Espírito Santo, venha com Teu fogo sobre nós e nos purifica, Senhor, para que nós possamos estar no centro da vontade do Pai. Obedecendo ao que o Pai quer, fazendo o que o Pai quer, em nome de Jesus.
Venha, Espírito Santo, sobre esse povo. Venha, Espírito Santo, sobre esta igreja. Vem sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Santo Espírito, agir da forma que o Senhor agiria com as pessoas, Senhor. Se nós temos guardado em nós raiz de amargura, se nós temos guardado em nós, Senhor, as pedradas que a vida nos deu, Senhor, fez com que a gente criasse um muro para que nós não perdoássemos as pessoas. Tira, Senhor, esse muro de volta de nós e nos ajuda, Senhor, a perdoar aquele que nos ofendeu. Nos ajude, Espírito Santo, a perdoar aquele que nos deu pedrada. Ajude, Senhor, a perdoar aquele que, Senhor, teve raiva, teve inveja, teve ciúme, aquele que puxou o tapete para que nós caíssemos. Nos ajude a perdoar, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu libero perdão para todos que nos ofenderam. Eu libero perdão para todos aqueles que jogou pedras, Senhor, no ministério. Eu libero perdão, Pai, que sejam perdoados, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas, que faz parte